noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Por gentileza, abram a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. E nossa leitura, nesse primeiro momento, se dará nos versos 13 e 14. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, então, aos Efésios, capítulo 1. E nós vamos ler nesse primeiro momento versículos de número 13 e 14. Amém? Por favor, depois da leitura, permaneçam com suas Bíblias abertas para que nós possamos analisar o texto, todo o contexto daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Diz assim a santa palavra do Senhor, versículo de número 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Vamos orar? Feche teus olhos. Pai amado, obrigado pela nossa vida, obrigado porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados diariamente, obrigado porque o Senhor tem sido gracioso e nos dando possibilidade, tempo, misericórdia, graça em nos arrependermos e estarmos sempre diante de Ti. Continua trabalhando em nós, até que em nós seja manifesto o caráter nobre de nosso Senhor Jesus, nosso Deus e Senhor. Fala conosco, Senhor, pela Tua palavra. Nos oriente e nos ajude a compreender as Sagradas Escrituras, não apenas para que venhamos conhecer, mas para sermos aquilo que o Senhor espera de nós. É no santo nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, nós estamos pregando já há algum tempo e vamos continuar nessa série de mensagens, cujo tema principal, o tema maior é o Espírito Santo e a Igreja de Jesus. E dentro desse tema maior temos falado a cada semana títulos, temáticas importantes a respeito da pessoa bendita do Espírito Santo. No ponto em que nós já estamos na pregação, já passamos de toda aquela teologia mais parruda a respeito da pessoa, do Deus Espírito Santo, e agora nós já estamos naquela fase, naquele momento da exposição, em que estamos trabalhando, expondo, entendendo as características e os nomes pelo qual as Sagradas Escrituras revelam o Espírito Santo a nós. Nós já passamos aqui por alguns nomes do qual a palavra de Deus fala e manifesta o Espírito a nós. Já falamos do Espírito como Consolador, já falamos do Espírito como Mestre, do Espírito como aquele que nos lembra, já falamos do Espírito Santo como o vento, que é manifesto também lá no Evangelho de João, no capítulo 3, falamos na semana passada do Espírito Santo como nosso intercessor, também manifesto em Romanos capítulo 8, e hoje na carta aos Efésios, a palavra de Deus também fala a respeito do Espírito Santo, e agora trazendo um novo nome, isso é, mostrando da sua natureza, da sua característica e do seu ministério, e é dito que o Espírito Santo é o nosso selo, de acordo com o que está no versículo de número 13, dizendo, na parte final do versículo 13, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, ou, algumas traduções, com o Santo Espírito da promessa. Amém? Então, nós iremos trabalhar esse contexto e entendemos um pouco daquilo que estava sendo falado a nosso respeito. E, mais uma vez, nós conseguimos evidenciar que o contexto imediato daquilo que está sendo dito não era a respeito do Espírito Santo. Paulo estava numa narrativa teológica, como sempre tem acontecido, tem sido narrativas teológicas importantes em que o Espírito Santo aparece, ele surge no meio do assunto, e no meio dessa narrativa, ele fala do Espírito Santo.
Dessa vez, haverá uma mudança significativa da maneira como ele fala, ou com o propósito em que Paulo nos fala do Espírito Santo, uma vez que está sendo guiado pelo próprio. Todas as vezes que nós tratamos a respeito da pessoa do Espírito Santo, pelo menos até aqui, daquilo que nós já fizemos a exposição, na ordem que nós temos feito, em tudo o Espírito Santo aparece como a pessoa bendita, transformando o interior. Aquilo que ele tem feito em nós. Aquilo que ele tem feito em nós. Na carta aos Efésios, especificamente no capítulo 1, porque também vai ser dito em algumas outras questões mais para frente do Espírito, mas na carta de Efésios, no capítulo 1, está tratando do que o Espírito Santo fez não necessariamente em nós, mas o que ele fez por nós. Isso muda o contexto. Isso muda a forma como nós temos que olhar para esses versículos 13 e 14. Aquilo que o Espírito Santo fez em nós é aquilo que ele tem trabalhado no crente, na pessoa do crente. Mas aquilo que o Espírito Santo fez por nós é aquilo que ele tem feito pelo crente. Pelo crente. Tentando ser um pouco mais didático, tudo aquilo que nós falamos a respeito da pessoa bendita do Espírito Santo, dos nomes em que as Escrituras revelam ele a nós, até o momento, até a última pregação que fizemos, nós podemos dizer que é aquilo que o Espírito Santo fez de forma interna no homem. Entendam homem, a igreja de Jesus, homens e mulheres. Exclusivamente a igreja. O Espírito Santo não habita em ímpio. Ok, irmãos? Então, tudo aquilo que ele fez no homem, de forma interna, transformando, mudando, trazendo vida, de alguma forma testemunhando Cristo a nós, fazendo com que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Mas quando Paulo fala da pessoa do Espírito Santo, no capítulo 1 de Efésios, ele não está necessariamente falando daquilo que ele fez em nós, mas daquilo que ele fez por nós. Aquilo que ele tem feito para nós, ainda nos dias de hoje. Então, não é necessariamente algo que é feito no interior do homem, do novo homem, da nova mulher que é em Cristo. Mas é aquilo que o Espírito Santo tem feito de forma externa, por nós. E esse é um ponto que muitas das vezes nós também não percebemos. Porque é uma característica do Espírito Santo fazendo de forma externa, por nós. E muitas das vezes nós estamos acostumados a ouvir aquilo que o Espírito Santo só tem feito em nós. Mas as Escrituras, de acordo com o texto, está apresentando o que o Espírito Santo tem feito por nós de forma externa ao crente. E que muitas vezes a gente não se dá conta de que muitas coisas estão acontecendo a nós e não necessariamente em nós, que é obra do ministério do Espírito Santo no crente em Jesus. Então é nessa perspectiva que nós iremos falar hoje. Ok? Para que faça sentido novamente, a gente tem que seguir aquilo que o Senhor revelou a nós. Nós não somos mais sábios do que Deus. Isso aqui para nós é um ponto pacífico, certo, irmãos? Então, por que é que o Espírito Santo foi apresentado no meio do capítulo 1 de Efésios e nessa altura da narrativa doutrinária de Paulo? Até porque a carta aos Efésios é uma carta cujo foco dela é doutrinar a igreja de Jesus a respeito do que é a igreja. Olha, a igreja é assim. A igreja de Jesus se comporta assim. A igreja de Jesus crê dessa forma. E Paulo, de uma forma muito didática, ele faz isso como? Aliás, na maioria das suas cartas. 2 Coríntios é uma coisa que é muito específica e ele não faz nada disso, mas, via de regra, o que é que Paulo faz? A primeira parte da carta, ele sempre coloca a sua teologia. E a última parte da carta, ele põe a prática dessa teologia. Como cumprimos isso agora na prática? Então, nós estamos na parte primeira da carta, capítulo 1. É onde ele está doutrinando. E qual é o contexto em que o Espírito Santo aparece no versículo 13? É o contexto do versículo 4 até o versículo de número 12.
E qual é a temática do versículo 4 ao versículo 12? Como é que a igreja se tornou igreja na mente de Deus? Porque a igreja se tornou igreja por meio da obra de Cristo. Também para nós isso é muito tranquilo, nos evangelhos, na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas nós temos isso. Colossenses, então, nossa, é muito claro. Mas nesse primeiro capítulo da carta aos Efésios, está mostrando os bastidores do reino. Os bastidores do reino. Como é que isso aconteceu num lugar onde nós não alcançamos, que é o céu. Nas alturas onde o Senhor está. Como foi que ele projetou tudo isso? Como foi que ele desejou tudo isso? E como todas as coisas, e eu vou provar para os irmãos, aconteceram exatamente como ele decidiu. Como ele decidiu. Da forma exata. E no meio dessa doutrina, nos falando a respeito de como a igreja de Jesus deve ser a igreja de Jesus, novamente aparece a pessoa do Espírito Santo, que se nós não prestarmos atenção, passa desapercebido, e isso seria um erro crasso da igreja cristã. Amém? Então, nós já entendemos aqui 2 pontos importantes para o que a gente vai falar aqui. Primeiro, é essa mudança significativa de cenário a respeito da obra do Espírito Santo. A primeira parte se refere àquilo que ele fez por nós, para o crente. E também precisamos compreender que, dentro do contexto maior, que é o capítulo 1 de Efésios, está ensinando a igreja a ser igreja na perspectiva da revelação de como isso aconteceu na Trindade. E não na obra de Jesus Cristo, necessariamente, isso vai passar por isso, evidente, impossível não passar pela obra de Cristo, mas vai estar contando antes da obra de Cristo, aqui na terra. E qual foi o papel de Cristo na construção da igreja antes da sua encarnação? Então nós temos aqui informações pesadas, sérias, e é assim que nós devemos crer. Dito isso, eu vou convidar os irmãos a lerem comigo desde o versículo 4, não tem o que fazer. É evidente que eu não vou fazer uma exposição como eu gostaria, porque não é a temática, mas eu vou fazer essa leitura explicando os termos necessários, até que nós consigamos entender o porquê que Paulo fala do Espírito Santo no versículo de número 13. Ok? Amém, irmãos? Ânimo? Vocês estão com frio, né? Olha isso, meu Deus. Pois bem, dito isso, novamente lembrando que Paulo já vai iniciar imediatamente, após a sua apresentação e a saudação costumeira que ele faz às suas cartas, ele já entra diretamente no assunto. Eu quero então chamar a atenção aos irmãos, aliás, eu falei do versículo 4, mas é a partir do versículo de número 3. Então, como é que ele inicia? Leiam comigo, ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, então, o que é que ele está fazendo? Ele já começa enaltecendo a pessoa do Pai, a pessoa do Senhor Jeová. E ele vai dizer por que ele é bendito. Obviamente que ele é bendito em si só, em si mesmo, por aquilo que ele é, mas o motivo de Paulo estar bem dizendo é o que vem a seguir, toda essa doutrina. E ele já solta a temática do assunto nesse mesmo versículo, dizendo: bendito, então, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Até aqui. Pronto, definimos. O que o Senhor está tratando aqui são sobre as bênçãos que vieram sobre nós. Bênçãos, nesse capítulo, não materiais. O Senhor nos prospera, dá bênçãos materiais? Sim, mas não é o assunto que Paulo vai tratar nesse capítulo. Ele está falando de bênçãos espirituais. Quais especificamente? Todo o enredo para trazer o povo eleito, que até então era caído, para a graça de Jesus, para a sua igreja. Então aqui ele está falando como bênçãos espirituais: eleição, predestinação, a justificação, a adoção, o perdão dos pecados,
a graça mantenedora de Deus em nossa vida, o suporte que Ele tem nos dado o tempo todo para que possamos continuar crentes no Senhor, tudo isso Ele vai dizer e vai chamar como bênçãos espirituais. Então, definimos o assunto. Ele vai se aprofundar muito mais. Mas ele não apenas decide o assunto, ele não define apenas o assunto. Ele define aonde foi a sala de reunião que isso aconteceu. E aqui ele está falando antes dos tempos. Ele está falando da eternidade. Para aqueles que estão lendo a palavra de segunda-feira, nós já descobrimos e entendemos que a eternidade é ausência de tempo. É antes do criou Deus os céus e a terra. Bem antes disso. Em algum momento em que não existe, até difícil de falar, porque momento é tempo. Mas é na ausência do tempo onde só existia a Trindade. E aí é dito, então, no final do versículo 3, que esse lugar é nas regiões celestiais em Cristo. Então, essas bênçãos foram decididas sobre o povo de Deus, sobre aqueles a quem Deus amaria, nas regiões celestiais em Cristo, que é onde o Senhor habita. Como é que nós sabemos que ele está falando disso? No mesmo capítulo, queridos, leiam rapidamente comigo o versículo de número 20. Nós não vamos chegar nele, evidente, mas só para que os irmãos tenham um contexto de que é disso mesmo que está sendo dito, quando ele diz, o qual exerceu ele em Cristo, o Senhor Deus, Pai, exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, onde? Então, nós estamos falando de onde a Trindade habita. É a sala do trono onde a Trindade se comunica, se fala e se alinham. Que é assim que a gente tenta conseguir imaginar como é essa conversa quando há três pessoas divinas, que sabem de tudo o que o outro vai falar, que conhecem a profundo do pensamento de cada um. Então, vamos tentar colocar isso de uma forma mais humana para a gente entender. Então, já decidimos a temática de Paulo e o lugar em que isso aconteceu. Então, isso não aconteceu no primeiro século. Isso foi lá, nas regiões celestiais, antes de haver tempo. Olha como ele já começa a carta. Irmãos, é teologia pura isso daqui. E ele fala como se os efésios já entendessem esses conceitos, porque ele não explica o conceito, ele só joga o conceito. Bênçãos espirituais, ele não explica, ele jogou o conceito teológico e ele diz, eu já avisei, já ensinei, se vira. E isso aconteceu nos lugares celestiais em Cristo, já ensinei, não vou voltar a falar disso. Ele continua, vamos voltar lá, versículo de número 4, assim como, olha como ele vai formando a igreja então começou antes da fundação do mundo, e começou com as pessoas da Trindade. Essa é uma segurança muito grata que nós temos. A igreja não é criação humana. A igreja é uma criação de Deus e começou antes da fundação de todas as coisas. Antes que existisse tempo. Enquanto eles conversavam sobre isso, foi definido um outro assunto. Quem nós vamos salvar? Bom, a gente vai salvar quem a gente eleger. A palavra eleger é escolha, e é exatamente como ele diz no versículo 4. Assim como nos escolheu. Algumas traduções diz elegeu. Ambas as traduções são corretas. Mas, assim como nos escolheu nele. E agora eu preciso que os irmãos prestem atenção. O capítulo 1 está fomentado de duas palavras. A primeira palavra é a palavra graça. O tempo todo vai aparecer. E a segunda palavra não é uma palavra, mas é uma expressão, que é em Cristo. Essa expressão em Cristo, ela vai aparecer várias vezes no capítulo 1, de forma objetiva, clara, a palavra mesmo, a expressão em Cristo, como também de forma implícita, nele. Nele é implícito. Nele quem? Em Cristo. Então isso vai aparecer com bastante frequência. Então isso também tem que ficar muito claro, porque graça e em Cristo é a base da onde ele está construindo a teologia sobre a igreja, e é a base, de fato, onde a igreja foi construída, o fundamento da igreja, em Cristo por causa da sua graça. Encerrou. Já tirou a gente de escanteio também. A gente não estava nesse assunto, a gente só foi o quê? Só agraciado. Nós não ajudamos, não há mérito nosso,
Tudo isso aconteceu num tempo que a gente nem existia, só existia a Trindade, aliás, nem o templo existia, e isso foi lá na sala do trono, onde o Senhor está sentado de acordo com o versículo 20, dirigindo e governando todas as coisas, e agora está falando que Ele escolhe. E essa escolha passa por Cristo. É impossível ser um eleito sem passar por Cristo. Pastor, alguém morreu, mas ele morreu sem estar em Cristo, mas ele não pode ser um eleito? Não. Impossível. Todos os eleitos, todos aqueles que foram escolhidos, passam por Cristo. Necessariamente. Assunto encerrado, irmãos. Isso é a doutrina da igreja. Ninguém morreu sem estar em Cristo sendo um eleito. Essa é uma garantia do Senhor. E não tem segunda chance, tá? Só para, caso alguém queira ir para o paganismo, não tem. Não existe essa possibilidade. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois vem o juízo, acabou. Ok? Então, olha como ele diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Vamos até aqui. Eu sei que você é uma persona na psicologia. Você é um indivíduo na sociologia também. E é verdade. Temos características individuais, singulares, existenciais, que é somente do indivíduo, do qual ninguém mais tem ou possui. Ninguém tem, eu vou falar de forma simples, o desenho da sua íris. Ninguém tem a sua impressão digital, ninguém tem o mesmo formato da sua arcada dentária. Também isso se estende para o seu comportamento. Você é único. Indivíduo é o privilégio de ser único. Mas não confunda ser único com não ter comportamentos padrões. Comportamentos padrões. Vou começar com um facilzinho. Estudei quando estava fazendo psicologia. Todo ser humano, quando está com raiva, franze o rosto e às vezes mostra o dente. Ninguém ensina comportamento padrão, genética. Todo mundo, quando está extasiado, com alegria, aumenta a pressão, coração bate mais forte e pode suscitar choro de alegria. Ninguém ensina. Isso acontece. Somos tão diferentes, somos tão iguais. Quando o Senhor elegeu e o Espírito Santo de Deus aplicou em você e em mim a eleição, e nos tornamos salvos, 2 comportamentos padrão acontecem em nossa vida. Primeiro comportamento, nós fomos escolhidos nele para sermos santos. Você é introvertido, extrovertido, gordinho, magrinho, altinho, baixinho, não interessa, você vai ser santo. Comportamento padrão. Segundo comportamento, irrepreensível. Não importa a sua posição social, qual é o seu grau de escolaridade, comportamento padrão, é o que diz o texto. Quando ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, ele nos escolheu para sermos santos. Vamos compreender isso daqui. A palavra santos é, no grego, separados para Deus, consagrados para Deus. Comportamento de todo eleito. Compreensão errada de quem olha para nós, reformados ou popularmente conhecidos como calvinistas. Então quer dizer que você foi eleito e você não perde a salvação, você pode fazer o que você quer? Meu amigo, não é isso que a eleição diz. Você está faltando com inteligência naquilo que você está falando. Nós somos escolhidos para sermos santos. Característica padrão: santidade. Agora, não estou dizendo que é fácil ser santo. A gente vai lutar até o fim da vida, tá? Mas é uma característica que queima em nosso coração. Então, nós somos separados e consagrados. E também, diz o texto, irrepreensíveis.
Final do versículo 4. Irrepreensíveis perante ele. Irrepreensíveis quer dizer que nós somos inculpáveis. Bom, isso também não pode ser olhado como um mérito nosso, é mérito da justificação que há em Cristo. Mas, uma vez que nós lutamos para sermos santos, a compreensão de não termos culpa fica mais clara e lutamos por não termos essa culpa. Olha, mas eu sou santo, veja bem, eu não mato, eu não roubo, eu não faço... Para. É ser santo e irrepreensível diante dele. É o que ele definiu que é ser santo. É o que ele definiu que é ser irrepreensível. Está no texto também. Ele não deixa em aberto nós decidirmos o que é ser santo. Bom, então a santidade está nas Escrituras e a gente consegue conhecer, uma vez que aplicamos as Escrituras em nós. E aí vem uma discussão, e em amor? A gente não sabe se esse amor está falando a respeito do versículo 4, que nós nos tornamos santos e irrepreensíveis em amor ao nosso Deus, uma vez que o Espírito Santo nos convenceu, ou em amor, e continua no versículo 5, nos predestinou. De qualquer forma, cabe. Vou dar um exemplo. Eu estou lendo na Ara. Na Ara, diz assim, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, aí tem Ele, ponto e vírgula. Na corrigida, esse ponto e vírgula não tem. Tem depois. Depois do em amor. Está na Bíblia de vocês, irmãos. Vocês estão me olhando aí? Eu sei, irmãos, eu estudei. Para você ver como é difícil entender aonde que está esse bendito amor, se refere no versículo 4 ao versículo 5. Independente, isso cabe aos dois. E não muda em nada. Mas cabe aos dois. Os tradutores da Ara entendem que em amor se refere ao versículo 5. Os tradutores da corrigida entendem que se refere ao versículo 4, por isso que o ponto e vírgula está depois de em amor. E o versículo 5 é uma explicação do versículo 4. Independente, nós vamos entender o seguinte, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, então, olha só, já descobrimos a respeito da Trindade, o assunto que vai ser falado, o momento em que isso foi discutido, o ambiente em que isso foi discutido, qual é o tema que foi abordado, a eleição, quem seria salvo. Isso aqui não é doutrina para a igreja. Isso aqui muda tudo a forma como nós vemos igreja. A eleição, essa eleição, o que deve gerar? Comportamentos padrões, ou padrão, perdão, comportamentos padrão. Qual padrão? A santidade e sermos pessoas irrepreensíveis, inculpáveis, sem dolo, sem culpa. Não há eleitos que não briguem para ser santos, para serem irrepreensíveis. A vida não é um mar de rosas, mas a gente briga por isso. Bom, e em amor nos predestinou. Versículo 5. Porque uma coisa é eleger, é escolher. Imagina que você, no meio de um grupo de 10 pessoas, você simplesmente chega lá e escolhe uma soberanamente. Você tem essa autoridade, você escolhe uma pessoa. Isso é a eleição. Agora, você escolheu para quê? Só escolheu por escolher? Tem que ter um objetivo. Então, o objetivo está no versículo 5. Existiu a escolha, no versículo 4, existiu a eleição, no versículo 4, com qual objetivo? Predestinar. O que é predestinar? Definir o futuro de alguém. Deus escolheu pessoas, no qual Ele definiu o futuro. Vocês serão meus. Acabou. Não tem como fugir disso. É uma conversa na eternidade passada, se eu posso dizer assim, na sala do trono, e isso é indiscutível, porque isso já virou uma ordenança. Irmãos, está no texto. Vocês estão me olhando assim, mas está no texto. Nos predestinou para Ele. Então, Ele definiu o nosso futuro. Ele nos escolheu para quê? Para sermos salvos, para sermos filhos. Aliás, é o que ele diz ainda no versículo 5. Olha só. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Eleição, lá no versículo 4, nos escolheu nele, Jesus, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. O tempo todo Jesus aparece
já mostrando que ele está fundamentando a igreja antes da encarnação. Passa por ele. Bom, aqui ficou claro então que Jesus é o mediador. Não só o mediador da relação dos homens para com Deus, como é dito em Timóteo, mas Jesus também é o mediador para que a eleição acontecesse e a predestinação também. Então ele é o mediador. E único, suficiente. Não temos mais mediadores. O versículo 5 também nos revela uma outra doutrina. Está implícita. Tem que acordar, tem que entender. Quando é dito a qualidade da nossa filiação. A nossa filiação, de acordo com o versículo 5, é que nós somos filhos para a adoção. Nós somos por adoção. Deus Pai, o Senhor Jeová, Ele tem um filho legítimo, Jesus Cristo. É Ele que senta à direita de Deus Pai, não somos nós. E nós somos filhos por adoção. É por isso que Cristo continua sendo chamado de o unigênito do Pai, e não necessariamente o primogênito, vindo nós em seguida. Então a nossa filiação demonstra de fato um amor muito grande, porque nós não somos geração de Deus, a quem o Senhor falou. Já tratamos desse assunto também nessa pregação, nessa série de mensagens. A quem o Senhor disse: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Ele falou isso para você? Falou isso para mim? Falou isso para alguém? Não, só falou a Cristo. Então nós somos filhos por adoção, o que implica o grande amor de Deus. Não é o caso de Deus Pai, e eu sei que não é o caso de vocês, queridos irmãos. Eu sei que não é o caso de vocês. Mas nós não podemos tapar os olhos para saber que existem, dentro de casais, legítimos inclusive, casais devidamente casados, gravidez indesejada. É possível existir uma gravidez, uma gestação indesejada. É impossível ter uma adoção indesejada. Isso nos mostra que Deus realmente nos amou, porque a adoção é escolha. Então, aqui está mostrando o amor de Deus claramente. Até aqui, tudo bem? Vamos seguindo. Então, ele está nos ensinando como tudo aconteceu para sermos igreja. Olha tudo que foi envolvido. Não é uma brincadeira de Deus. Isso daqui custou o sangue de Cristo. Bom, e como ele fez isso? Ele fez isso por meio de Jesus Cristo, no versículo 5, segundo o beneplácito da sua vontade. Isso aqui é muito interessante. Nós não estamos tão acostumados mais a usar essa palavra, beneplácito. Até o final do século XIX, início do século XX, era mais comum, mas a gente fez ela cair em desuso. Beneplácito significa uma boa decisão, uma decisão consciente e com satisfação. Isso é o beneplácito. Quando eu estou decidindo por algo e estou satisfeito por aquilo, eu estou aprovando algo e existe uma alegria na minha aprovação. Imaginem que vocês são responsáveis por algum projeto, na área de vocês, na empresa de vocês, e vocês, como responsáveis, estão ali labutando e acontece aquele monte de situações de entrave que a gente sabe como funciona nessa vida, e você precisa assinar para que aquilo possa continuar, e você fala: olha, eu vou assinar, você fala para a tua equipe, para eu não parar o projeto. Nós já estamos atrasados, mas eu não estou feliz com isso. Existe isso, não existe? Olha, vou assinar, é contra a minha vontade, não era para ter acontecido isso, não era para ter saído dessa forma, mas eu vou aprovar. Não é essa a aprovação de Deus. A aprovação de Deus, ela tem satisfação pessoal, alegria pessoal. Eu decidi isso, eu, Deus, único, mas trino, decidi isso na eternidade, na sala do trono, falando sobre quem iríamos salvar,
os eleitos, porquê da eleição, a predestinação, todo o padrão de santidade, de serem irrepreensíveis, e fazer isso também no amor, por meio de Jesus Cristo, e eu faço isso com uma aprovação e alegria no coração. A sala do trono estava feliz naquele dia. Isso é muito bom, começamos bem. Às vezes a gente tropeça, mas o começo foi bom. Foi maravilhoso. A Trindade estava satisfeita em si, pelas suas próprias decisões. Isso é uma revelação em tanto para nós. E não é só alegria, é amor, porque Ele decidiu nos adotar, não era obrigado. Adoção, como eu disse, não existe adoção indesejada. Então isso mostra o caráter da natureza da igreja, e como ela é santa, como ela é perfeita. Às vezes a gente estraga ela, mas ela é perfeita em si, na compreensão divina. E ele continua. Quando ele fez isso, de acordo com o beneplácito da sua vontade, no verso 6 ele diz, para louvor da glória da sua graça. Ele sabia que a graça dele, o que é a graça? Essa disposição no coração de Deus em criar, resgatar, porque caímos, e nos manter mediante o sacrifício do Filho, isso é a graça de Deus. Essa graça seria enaltecida na igreja. Por isso que é para o louvor da sua graça. Que ele nos concedeu, e ele concede os eleitos gratuitamente, não há mérito. Não há mérito. Não há condição. Ele concedeu os eleitos que foram eleitos, porque foram predestinados gratuitamente no amado, Jesus Cristo. Bom, o Senhor sabia que até aqui, até o versículo 6, como só envolvia a Trindade, tudo é perfeito. No versículo 7, já fala que a gente entrou na história. O versículo 7 já começa a falar do período da história, o tempo já existe, Gênesis já existiu. Aí as coisas começaram a dar um pouco de errado por causa da gente. Mas isso também já tinha sido resolvido como iria acontecer. Versículo 7. Nesse amado Jesus Cristo, no qual, perceba, novamente em Cristo, no qual é em Cristo de uma forma implícita. Quem que é no qual? No qual? Na pessoa de Cristo. De novo, graça em Cristo, graça em Cristo. Fartura disso. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Agora são duas ações perfeitas da obra de Cristo, do ministério de Cristo. A primeira é que em Cristo nós temos a redenção. Bom, se está falando de redenção é porque alguma coisa deu errado. Porque o que é redenção? Novamente, para nós é uma palavra em desuso. Ninguém fica falando de redenção durante o dia a dia no nosso uso comum. Mas era muito comum isso no período do Antigo Testamento e no período do Novo Testamento. Era muito comum. Se vocês lerem, não agora, o capítulo 25 do livro de Levítico, vocês vão entender o que é a redenção. Redenção é o preço pago por um resgate. Isso é redenção. Para nós, nos dias atuais, redenção é mudança de vida. Olha, tem a história da redenção, foi um cara ruim, e agora se tornou... Sabe, a gente chama isso, no meio nerd, é verdade, no meio geek, de a história do herói. É o cara que sempre foi judiado, humilhado, não tinha nada, e na vida dele ele conseguiu, e bum, chegou a história do herói. Anime. Mas redenção não é tão bonito assim. A redenção é o preço pago por um resgate. Quando nós pecamos, e nós pecamos em nosso Pai, e para deixar tudo muito perfeito, a gente peca por nós mesmos. Nós pecamos em Adão. Quando Adão cometeu o pecado original foi sobre nós.
Lembra lá em Gênesis 1:26? A reunião da Trindade, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí tem o pecado. Aí no capítulo 5 diz assim, e Adão gerou o seu filho, a sua imagem e a sua semelhança. Aí Romanos 5, por um homem entrou o pecado no mundo. Então a gente tem esse pecado. Davi, Salmo 51, em iniquidade fui formado. Bom, estou dando textos, pecado original. E eu já disse, só reclama do pecado original quem nem entendeu a obra de Cristo. Se nós não fôssemos representados por Adão, nós não poderíamos ser representados por Cristo. Tudo Deus já tinha em mente. Que daí Jesus ia poder morrer só por uma pessoa, e não pelos eleitos. Amém, irmãos? Isso é uma graça, irmãos. Isso é graça. Isso é graça, que não é culto de doutrina, estamos explicando. Então isso é uma graça divina. E a redenção é que aqui já está falando que o homem caiu no seu pecado, e ao cair do seu pecado, nós ficamos escravos. Em Levítico 25 está falando da escravidão literal. Não só de pessoas, como também de bens, de terreno, resgatar o terreno, a propriedade. Tem algumas questões da lei de Moisés, mas que trabalham muito o conceito da redenção. Aqui, o texto de Paulo, pelo Espírito Santo, o que ele está fazendo? Pegando essa doutrina da redenção e trazendo isso para o resgate do homem. Porque quando nós caímos em pecado e nos tornamos pecadores, não só pelo pecado de Adão, a gente também mostrou para Adão que a gente sabe fazer o que ele sabe fazer, e o que ele fez, nós nos tornamos servos do pecado. A palavra servos, doulos, no grego, é escravo. Por favor, não confundam com a escravidão que tivemos no Brasil e nem com a escravidão americana, mas também não deixa de ser um tipo de escravo. É um tipo de escravo. E realmente, ele servia, ele não tinha liberdade. A não ser que surgisse um redentor. E o redentor era aquele que pagaria o preço do seu resgate, tirando ele da escravidão e colocando ele como homem livre. Para você ver como a escravidão era diferente, Deus tinha datado uma lei, dizendo que em determinado ano, todos os escravos deveriam ser libertos. Então existe isso, é bem diferente. Bem diferente do que da história moderna que nós temos hoje. Pois bem, Cristo é o nosso Redentor. O Redentor já é esperado. Você quer ver um personagem histórico, real, antiguíssimo, antes de Abraão? Vocês já ouviram falar de um personagem bíblico chamado Jó? E que no meio da caminhada triste, terrível dele, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele vai se levantar um dia. Ele cria já nisso. Porque Deus nunca deixou os seus eleitos sem demonstrar a sua graça, ainda que em esperança. O evangelho aqui de Mateus, irmãos. Mateus viveu o evangelho, Mateus porque é o primeiro evangelho que aparece na ordem cronológica, né? Mateus, embora o primeiro escrito foi de Marcos, mas, entre aspas, os irmãos entendem aqui a minha metáfora, chegou atrasado. O evangelho foi apresentado primeiro a Jó, depois é dito que o evangelho foi apresentado primeiro a Abraão. Está lá em Gálatas. Deus nunca se deixou escondido aos seus. Nunca. Ele se revelou. E ao se revelar, ele disse: um dia virá o Redentor. Redenção tem a ver com a pessoa, com o homem, com a mulher, com a pessoa física. E nós somos libertos do pecado. Mas o texto não para por aí. O versículo 7 vem com mais doutrina. Diz assim: no qual temos a redenção, pelo seu sangue nós não fomos comprados, lembra-se disso? Por prata, por ouro, nós somos comprados pelo puro sangue de Cristo. Esse foi o preço. Mas também é dito ainda no versículo 7 que nós não temos apenas a redenção, nós temos a remissão dos pecados. Na redenção, que tem a ver
com o homem, com a mulher, com a pessoa física, nós temos a libertação do pecado. Na remissão não tem a ver com o homem físico, tem a ver com o pecado do homem, com o pecado da mulher. E nós somos purificados do pecado. Ambos precisam caminhar juntos para serem perfeitos. O que adianta alguém que foi resgatado da escravidão do pecado, mas continua com a mesma natureza? Ele vai voltar para lá. O que adianta alguém ser limpo, perdoado dos pecados cometidos e continuar preso no pecado? Redenção e remissão precisam andar paralelamente juntas. Deus, em amor, nos proporcionou isso. A redenção e a remissão. Na redenção, nós fomos libertos do poder do pecado. Ele não é mais o nosso Senhor. Na remissão, fomos libertos da culpa do pecado. E na glorificação futura, você é glorificado já? Não é. Nem eu, nem ninguém. Seremos libertos da presença do pecado. Não haverá mais. Então, até o momento, redenção, remissão, falta a glorificação. Ok? Estrutura, doutrina da igreja. E ele fez isso com qual medida? Da redenção e da remissão. Diz o texto no final do versículo 7, segundo a riqueza da sua graça. E aqui é um ponto importante. O que Paulo está chamando a atenção, inspirado pelo Espírito Santo. Quando vocês falarem sobre a graça, quando vocês lembrarem da graça, lembrem-se dela como algo muito rico da parte de Deus. Pela graça nos criou, pela graça nos elegeu, pela graça nos predestinou, pela graça nos amou, pela graça foi em Cristo, pela graça nos redimiu, pela graça nos remiu. Riqueza da graça. Ela é rica. Ela é completa, ela é múltipla. Vocês conseguem compreender? A graça não é somente... Eu entendo que as pessoas falam, não vou brigar com ninguém que fala isso. A graça, o favor imerecido de Deus. Eu entendo, mas isso nem de perto cobre ou define exatamente o que é a graça. Nem de perto. Nem de perto. Ela é muito mais, ela é extremamente rica. Versículo 8, uma revelação impressionante. E ele continua dizendo que ele foi feito isso, segundo a riqueza da sua graça. Olha o versículo 8. Que Deus, aqui está falando de Deus Pai, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Não é só a graça que é riquíssima. A graça foi derramada de tal modo que fomos inundados por ela. É o que diz o versículo 8. É abundante, sobejamente. Sobejamente. Nababescamente. São as qualidades, não tem o que fazer. É isso que define a graça. É como aquele rio caudaloso, em cheia, derramada sobre a raça humana. E ao fazer isso, tem duas compreensões divinas, não é do ser humano, é sobre a Trindade. No versículo 8, ele fez isso em toda a sabedoria e prudência. Quando Deus fez isso e derramou a graça, que é rica, mas de forma nababesca, ele fez isso em sabedoria, definindo o conhecimento profundo de Deus, das questões espirituais, de como ele queria que acontecesse. Preste muita atenção nisso.
Deus fez isso com um conhecimento profundo, isso é a sabedoria, aqui no contexto, um conhecimento profundo nos aspectos espirituais, nas questões espirituais. E não apenas ele fez isso de forma sábia, mas o versículo 8 diz que ele fez isso de forma prudente, em sabedoria e prudência. A prudência aqui é, Deus, ele sabia exatamente o que fazer, o que esperar, como ele foi prudente, discernimento prático, consciência clara, quando, como, em quem. Sabe o que o versículo 8 está nos falando? Que Deus nunca errou em salvar ninguém. Não existe um único eleito que na Trindade existiu essa conversa. Esse não era. Derramei sem querer. Foi um erro. Estava muito junto ali, a gente está tão distante, eu não vi que tinha 2 pessoas ali. Não existe isso. Todos que foram eleitos e salvos pelo Senhor, passaram pelo crivo da sua sabedoria, do seu conhecimento profundo a respeito de quem era, de como era, do que ele queria e da sua prudência. Uma consciência clara, eu quero você. Não existe erro. A salvação e a graça derramada sobejamente sobre nós não foi de forma alguma um erro, não foi de alguma forma uma ação equivocada, apressada de Deus em escolher os eleitos. Deixa eu escolher, olha a hora que é, preciso, não. Eu sei quem exatamente eu quis salvar e com qual propósito. A salvação não é um erro. Na salvação não há equívocos, diz o versículo 8. A salvação, ela é prudente, inteligente e consciente na Trindade. Ele fez isso com sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. E mistério aqui, na teologia, todas as vezes que você lê a palavra mistério, todas, significa que era algo oculto que foi revelado. Para nós, mistério é aquilo que continua oculto, né? É um mistério isso aí, porque continua oculto. Não é isso. Na teologia, mistério sempre foi usado para um tema que era oculto, não era tão claro, mas agora foi revelado. Ele vai falar de Cristo aqui no versículo 9. Então ele diz que Deus derramou isso abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Então, qual era o mistério? Eu iria salvar quem eu queria em Cristo. Como? De forma alegre, satisfatória e em boa consciência, beneplácito. Nada saiu dos planos. Tudo isso para formar a igreja. Para formar a igreja, queridos. E em Cristo, versículo 10, fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. De novo, outro versículo que precisamos entender. Que em Cristo, no versículo 10, ia fazer convergir nele. De novo, em Cristo. Nele. O que é convergir? Todas as coisas estarem debaixo do mesmo cabeça. Isso é convergir. Pegar todas as coisas e colocar todos debaixo de uma mesma cabeça, de um mesmo líder, Cristo, mesmo Senhor. Convergir nele, na dispensação da plenitude. Dispensação é administração, a forma de administrar. Então ele ia fazer isso como? Na plenitude dos tempos quando a minha administração fosse consumada, final dos tempos, plenitude dos tempos. Todas as coisas vão se convergir em Cristo, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Jesus é o Senhor de tudo. Não é só da raça humana. Dos céus e da terra.
todas as coisas se convergem a Ele. Bom, uma vez que Ele nos elegeu e nos predestinou, versos 4, verso 5, agora vem o resultado disso, verso 11. Nele, de novo, digo, no qual fomos também feitos herança. Nós somos herança da parte de Deus Pai para Deus Filho. Deus nos deu de presente. A gente só tem que ser um bom presente. Tem um ditado popular que fala assim, não seja presente de grego. Às vezes a gente é. Mas nós somos feitos também herança, porque a gente fala que o Senhor é a porção da nossa herança. É uma verdade, está lá nos Salmos. Só que a gente também é a herança do pai para o filho. Herança é aquilo que tem valor. Por isso que é herança. Senão era conta, boleto. É herança. Bom, a gente tem esse valor por nós mesmos? Não, a gente tem esse valor porque Deus decidiu dar valor a nós. Não foi mérito. Graça nele. Graça nele, em Cristo. O tempo todo. Não é mérito nosso. Nós somos feitos herança. E essa herança qual que é? Predestinado segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então a igreja é a herança do Pai para o Filho, e quem decidiu isso foi Ele mesmo, Ele que nos deu esse valor, está dizendo o versículo 11, é Ele que fez todas as coisas e segundo o conselho da sua própria vontade. O que isso quer dizer? Que Deus nunca se aconselhou com ninguém, a única pessoa que Deus se aconselhou foi com Ele mesmo. Ainda bem, ainda bem. A gente ia ser maus conselheiros, acredite. Acredite. Versículo 12, o ato da adoração. A fim de sermos para louvor da sua glória. Primeiro, a graça, no versículo 6, foi para o louvor da glória de Deus, essa disposição. Agora, nós somos o louvor da glória dele. Bom, então a gente precisa se realinhar mesmo, né? Senão a gente está com aquele louvor meio fora do tom, desafinado, sabe? Parece que não é tão gostoso e tão legal assim. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Esse nós aqui possivelmente se refira, é uma discussão se é aos judeus, a primeira igreja, obviamente, e agora chegando aos gentios, né? Então, existe essa possibilidade de ser disso. Porque ele fala assim, nós, que de antemão esperamos em Cristo, ou está falando da primeira geração de cristãos, que aconteceu ali em Jerusalém. Em quem também vós, agora ele está apontando para os gentios, no versículo de número 13. Agora entrou o texto que nós lemos. Guardaram tudo na cabeça? A gente precisa ter guardado tudo isso na cabeça para entender o versículo 13 e 14. Faz parte desse contexto. É assim que a gente lê o versículo 13 e 14. Então, nós tivemos toda essa informação doutrinária. Aí, quando chega no versículo 13, ele fala, então, é que nós aqui, possivelmente a primeira igreja, a primeira geração, nós já somos igreja. Mas isso chegou em vocês também, os gentios. Graças a Deus, nós somos gentios. Então, graças a Deus que chegou a nós. Então, no versículo 13 ele diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Ouvir aqui é ouvir com atenção, não é só escutar fazendo uma outra coisa. Geralmente a gente faz isso com música. Estou fazendo alguma coisa, a música fica em segundo plano, só lá de fundo. Não. Eu parei para prestar atenção e eu vou mudar a minha vida de acordo com aquilo que foi falado. É essa a ideia aqui daquele que ouviu. Ouvistes, e vocês ouviram o quê? A palavra da verdade. O que é a verdade absoluta mediante Deus? Ele explica no mesmo texto, o evangelho da vossa salvação. Então, existe uma boas novas para vocês. É mesmo, Paulo? Qual? Daí ele começa. Primeiro, bendito seja Deus, o Pai. Por quê?
porque ele resolveu abençoar, e aí começa, abençoar vocês com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Ele também vos escolheu nele antes da fundação do mundo e vos predestinou, né? Escolheu para serem santos e irrepreensíveis, nos predestinou para serem filhos por adoção. Olha, você faz parte agora da família de Deus e tal. E ele fez isso para o louvor da sua glória. Aí quando Cristo entrou no meio, ele te deu ao amado e te dará ao amado. Ele veio e te limpou, porque ele fez o que? A redenção em você também. Ele também te remiu, e não apenas isso. Quando a salvação chegou para você, você foi de fato um escolhido, porque ele fez isso com sabedoria e com prudência, e ele revelou esse mistério que estava guardado, que Cristo viria para os gentios também, e todas as coisas vão convergir, judeus, gentios, a terra, os céus. Irmãos, que doutrina é isso? Isso é maravilhoso. E quando todas as coisas convergir, vocês também vão ser herança, diz aí o versículo 11, e agora, a graça que nós louvávamos a Deus, agora nós vamos ser para a glória dele. E isso chegou até vocês. Tudo isso daqui aconteceu aqui dentro, com a ajuda do Espírito Santo, em tudo aquilo que a gente já falou do Espírito Santo até aqui. Mas agora tem ação externa do Espírito. Tem ação externa. Agora faz sentido. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Nossa, apareceu. Por quê? É que o Espírito Santo, ele veio selar, ele veio lacrar toda essa doutrina que foi guardadinha dentro de nós. Você é um eleito, você é um predestinado, você foi feito para a glória de Deus. Deus usou de sabedoria com você. Ele foi extremamente minucioso em te salvar. Ele fez o que? Ele fez com consciência toda a sua obra de redenção, que é sabedoria e prudência. Ele está trabalhando em você para que você seja santo e irrepreensível. E agora, fecha esse pacote. Fecha. Sela. Externo. Agora a gente precisa entender o que significa quando um pacote é fechado e selado. O que tinha na mente do apóstolo, inspirado pelo próprio Espírito, para falar do Espírito como selo? Em primeiro lugar, identidade. O selo identifica o que é. Desde tempos remotos, quando existia uma mercadoria, aquela mercadoria nem sempre era levada imediatamente para casa após comprada. Não era tão simples como é hoje. Não existia carro, irmãos. Então se demorava. Existiam os comerciantes que trabalhavam para os senhores, aqueles que eram extremamente ricos, e era como se fosse hoje o setor de compras de uma empresa. Eu vou negociar, eu vou ver o que tem de bom. E quando ele achava o produto que ele queria, o recurso que ele queria, o material que ele queria, a primeira coisa que acontecia após ser fechado o acordo comercial era identificação: vendido. Essa identificação, muitas vezes, nós não vemos em nós, mas o que o selo do Espírito Santo faz em nós, é que no mundo espiritual, quando seres espirituais olham para nós, o Espírito Santo equivale a um selo dizendo: ele não é mais do mundo. Não se mexe mais com ele. Tem algo soberano sobre ele. É externo. O selo é externo. Eu sei que muitos de vocês, principalmente aqueles que vieram para a nossa igreja, de uma linhagem pentecostal, entendem que o selo do Espírito Santo é falar em línguas. O que está falando de línguas aqui, irmãos? Nem cita esse termo. Não tem esse contexto. Não existe isso. O selo que o apóstolo Paulo utiliza para trazer uma metáfora de realidades espirituais da vida do crente, mas agora de forma externa, era como se era entendido naquela época. Você vai no supermercado. Eu sei que hoje não é selo, mas quando você chega, sei lá, no lugar de legumes, ou de verduras, no hortifruti do mercado, não tem as plaquinhas identificando? E às vezes tem algumas espécies diferentes da mesma coisa. Então, o supermercado é muito grande e ele tem várias espécies de banana. E a plaquinha está avisando: essa daqui é nanica, essa daqui é da terra, essa daqui é prata. Esse é crente.
não mexe. A gente não imagina, mas é o Espírito Santo que faz muitas das vezes a nossa identificação para que as coisas do maligno não venham sobre nós. Por quê? Porque um dia, na eternidade, antes que existisse mundo, no trono da graça, foi decidido que Ele iria nos abençoar com bênçãos espirituais, nas regiões espirituais, onde Ele nos escolheu, nos predestinou, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, nos predestinou para sermos filhos de adoção. Ele fez isso para o louvor da sua glória. Cometemos um erro, mas Ele já nos redimiu, Ele nos remiu, nos fez filhos. Ele não errou na salvação, Ele soube exatamente a banana que Ele queria levar, o tomate que Ele queria levar. Quando nós escolhemos aquele ambiente da hortifruti, Ele sabia exatamente, com sabedoria e prudência, e Ele nos deu ao amado, segundo o seu próprio beneplácito, onde fomos convergidos nele, e se tornamos herança. Fecha isso no pacote, sela. Quem é o selo? O próprio Deus, o Espírito Santo. Não mexa. Ele não é mais alguém qualquer andando nesse mundo. Há um trabalho que foi realizado nele, um trabalho que foi realizado, iniciado na sala do trono e que foi consumado na cruz do Calvário. Não mexe, ele é crente. Essa era a função do selo. Muitas das vezes, muitas coisas não aconteceram conosco, porque nós estávamos identificados pelo Espírito Santo no mundo espiritual. Aquilo que o Espírito Santo poderia ter feito a nós, Ele tem feito no interior. Mas no exterior, Ele é o nosso selo. É quem nos identifica. E Ele nos identifica muito bem mesmo. Quando nós lemos a carta aos Romanos, não precisa abrir, mas em Romanos capítulo 8, versículo 16 é dito, porque o Espírito, e ela está com E, é o Espírito Santo, em maiúsculo. O Espírito Santo, ele se identifica com o nosso espírito, ele testemunha ao nosso espírito, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não mexe. Possivelmente, hoje, não aconteceu algo em você, porque quando olharam para você com olhos de ódio, quando os demônios querendo nos destruir, está lá em 1 João 5, que o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor. Aqui não. Foi o Espírito. Em segundo lugar, o Espírito como selo é a identificação. Em segundo lugar, o selo servia para autenticação. Como é que eu sabia que aquele decreto do rei era verdadeiro? Porque o decreto era selado com o anel do rei. O brasão do anel, na cera, fechava o decreto, joga a cera e fecha. Quando o baluarte do rei vinha avisar em praça pública quais eram os novos decretos, ele mostrava o selo. Isso aqui é autenticado. Não é algo que alguém quer fazer para pregar uma peça. Não é alguém falando em nome do rei, mas não é o rei. Não é um falsário. É a autoridade falando. A autenticação. A autenticação. O Espírito Santo é o selo que está em cada cristão na história, autenticando que nós somos verdadeiramente crentes. E isso é uma experiência que cada um tem com o Espírito Santo. Que ele é um fato. Como percebemos isso? Vida com Deus. Vida com Deus, queridos. É o Espírito quem faz isso.
autenticando, dizendo, ele é um verdadeiro cristão. Como é que conseguimos compreender que temos sido verdadeiros cristãos quando nós temos esse selo do Espírito? Nós vivemos a partir dessas verdades que foram descritas do versículo 3 até o versículo de número 12, e isso foi fechado em nós, selado em nós, é o selo de autentificação. Primeiro, nós somos identificados. Ixi, não é qualquer um, é alguém diferente. Depois, nós somos autenticados. Legitimamente ele é um crente. Quem faz isso, externamente, no seu selo, é a pessoa bendita do Espírito Santo. É a pessoa bendita do Espírito. Terceiro lugar, qual a compreensão que nós temos a respeito do selo? Propriedade. Vocês imaginam que naquele período era muito comum se trabalhar com madeira, muito comum. Então os comerciantes saíam a negociar madeira e conversava lá com a madeireira, escolhia as madeiras que é o que ele queria, aquele lote de madeira e falava assim, opa, então vamos fechar aqui? E fecharam. Eu não vou levar agora, não tenho como. Eu sou o cara dos negócios. Os carregadores vêm depois. Mas como eles vão saber, ou como alguém não vai mexer na minha madeira? E eles selavam a madeira queimando com o brasão da família, dizendo essa madeira já está vendida e pertence, é propriedade de fulano de tal. Assim também acontecia com os pastores mesmo de ovelhas literais, bichos, que iam lá e identificavam, tatuavam os seus animais. Os vaqueiros, até hoje em alguns lugares, agora mudou, né? Agora é tudo chipzinho, né? Mas até então era também ali no fogo, marcando os seus animais. É o Espírito Santo que diz, ele é meu. Não toca. Pedro recebeu essa revelação. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz, sabemos, pois, que vocês são raça eleita. Eu elegi vocês. Sacerdócio real. Vocês não precisam mais de sacerdotes do período levítico. Já temos um mediador. E todos, por meio do mediador, são sacerdotes, podendo se chegar a Deus por si só, por meio de Cristo. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Não se refere ao país e à geografia, mas ao grupo de pessoas que chegaram ao conhecimento de Cristo. E aí ele fala, propriedade exclusiva do Senhor. Em algumas traduções é povo adquirido, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Propriedade exclusiva do Senhor, e isso é visto pelo selo. Olha o papel e o ministério do Espírito Santo. Não é necessariamente o que ele fez em nós, mas por nós. É o que está no versículo 13. Em quem também vós, depois de ouvides a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Qual promessa? Da promessa do evangelho. De tudo isso que nós falamos desde o versículo 3. Identificação. Claramente um selo do Espírito Santo. Autenticação, selo do Espírito Santo. Apropriação, selo do Espírito Santo. Quarto lugar, penhor. Versículo 14. O qual é o penhor. Penhor é a garantia. O Espírito Santo é a garantia de que aquilo que ainda não foi concluído em nós como igreja, a glorificação, a volta do Senhor, isso vai acontecer. Penhor é aquela parte inicial do valor que você deixa, a fim de resgatar depois o restante.
O Espírito Santo foi nos dado como esse selo, sendo o nosso penhor, dizendo: confia, Jesus vai voltar e vocês serão glorificados. Ele é o nosso penhor. Quinto lugar, selo como proteção. Quando um material estava selado, ele estava protegido pelo seu dono. Ele não pode ser violado. Até hoje é assim. Quando você compra alguma coisa e aquilo vai ser entregue para você na sua casa, você vai ter um anúncio possivelmente chegando lá no seu e-mail, ou no seu WhatsApp, ou até mesmo na caixa, quando chegar lá: se o selo estiver violado, não receba. Está protegido. No nosso caso, protegido por lei. Na esfera espiritual, nós somos protegidos pelo Espírito. Deixa eu citar aqui um texto. Eu poderia citar para os irmãos, mas eu quero que esse vocês leiam. Lá de 1 João, capítulo 5. Abram rapidamente. Olha só a proteção que nós temos da parte de Deus. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. 1 de João, está lá depois de 2 Pedro. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Olha a proteção. Posso ler? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, esse aquele está com letra maiúscula, então se refere a Jesus, que nasceu de Deus, o guarda, e o maligno não lhe toca. Como é que a igreja, pleno século XX, eu sei que é século passado, estava flertando com esse negócio de maldição hereditária, você ser retalhado pelo diabo, e tem que ter retaliação espiritual. E o selo, não vale para nada? Eu nasci de novo. O Espírito Santo, antes de ser o meu selo, ele me regenerou. Porque diz o versículo 13, tendo nele também crido, fosse selados. Primeiro eu criei, depois eu fui selado. Primeiro eu fui regenerado, agora eu fui selado. E se eu fui regenerado, eu nasci de novo. E se eu nasci de Deus, eu não vivo em pecado. Posso cometer, ainda infelizmente, mas não é algo que eu amo, não é algo que eu fico o tempo todo vivendo. Jesus me guarde por causa desse selo. O inimigo não toca. Que negócio de retaliação? Oh, meu Deus do céu, o diabo vai vir. Para. Não entende a obra do Espírito Santo externa ao crente. Ele nos protege. Ele nos protege. Está no texto, irmãos. Está no texto. Está no texto. Sexto lugar, o selo como segurança das promessas futuras. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Cristo veio, nos comprou com o seu sangue, deixou o seu selo do Espírito, foi embora, um dia ele voltará a nos buscar. Selo como segurança da herança futura. E o que eu faço com toda essa compreensão de selo agora? Nossa! Bom, a gente termina da mesma forma que a gente começou. No versículo 14 diz que a gente agora compreende isso para o louvor da glória de Deus. É mais um motivo para glorificar. Que bom é ter o Espírito Santo como nosso Consolador. Que maravilhoso é ter o Espírito Santo como nosso ajudador, nosso mestre. Que bom ter o Espírito Santo como nosso lembrador. Que bom ter o Espírito Santo como o vento que nós içamos a vela e ele nos leva e nos guarda. Que bom é ter o Espírito Santo que intercede por nós diante do Pai. Mas como é maravilhoso ter o Espírito Santo como o selo da Trindade em nós. Como o selo da Trindade em nós. Queridos, o mundo do lado de cá, eu sei que é um vale de lágrimas, mas quando você estiver triste, lembre-se,
existe um selo em você. Existe uma segurança, uma identidade, uma autenticidade. Você não está sozinho, você pertence a alguém. Recorra a Ele, por meio de Cristo, lembrando-se do selo do Espírito Santo que habita em você. Que nós possamos fazer bom uso da compreensão de que o Espírito Santo tem guardado em nós, lacrado, inviolado, toda a verdade do bom Evangelho de Cristo em nossos corações. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor?